contratação de artistas pela nova lei de licitação e contratos. No sexto bloco, nós temos a justificativa do preço. Isso já existia no artigo, na lei 866/93, e a nova lei acolhe e traz a justificativa do preço no seu artigo 23, estabelecendo o valor previamente estimado da contratação, compatível com os valores praticados pelo mercado. Então vejam que esse texto ele é novo, né? O texto ele é novo, mas já havia na legislação passada a justificativa do preço. Apenas essa textualização ela é nova. No parágrafo 1º diz que a contratação de serviços em geral, qualquer serviço, envolve o contrato do artista. Ele tem que ser pelo melhor preço aferido por meio de utilização dos seguintes parâmetros. Então ele vai dar os parâmetros para que seja aferido o melhor preço de contratação de serviços gerais. Então ele traz que a contratação similares feitas pela administração pública em execução concluídas no período de 1 ano anterior à data da pesquisa de preços. Esse é um parâmetro para que ele estabeleça a justificativa de preço. Ou seja, que você esteja com um contrato de execução ou de preços à data não anterior a 1 ano. No caso dos artistas, como não é uma prestação de serviço continuada, não há essa possibilidade. Então esse item 2 ele fica fora de parâmetro, porque o artista ele é contratado para uma única apresentação. No inciso 4, o 3 não compete aos artistas. No inciso 4, pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores. Aí você diz, mas o que é que isso tem a ver com o artista? Tem. Porque como é uma contratação de serviços gerais, vocês vão ver que é possível utilizar parâmetros dessas regras. E quando se diz aqui pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores, vai implicar no valor do artista que ele vai ser obrigado a apresentar 3 valores para estabelecer o seu valor contratual. Porque aí vai dar a justificativa da escolha do fornecedor. E com um detalhe, esses orçamentos, se for 3 fornecedores, não pode ter mais de 6 meses de antecedência. Não pode ter mais de 6 meses os orçamentos. No inciso 5, pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas. Então, se for nessa pesquisa, também a pesquisa para tirar a média do valor do artista, o valor dele, é preciso que ele tenha, se ele tiver a emissão de notas fiscais eletrônicas, as 3 últimas notas fiscais eletrônicas dele. O que é que isso nos traz? É que no parágrafo 4º, aqui sim, nas contratações diretas por inexigibilidade, é onde está o artista, ou dispensa, que não é o caso, se você não pode atender a um daqueles requisitos para comprovação, é obrigado o contratado a provar previamente no momento da habilitação, contratações semelhantes de objetos de mesma natureza. Então, quando diz contratações, não é uma, para que você possa tirar a média, e média se faz com 3, no mínimo. Então o artista aqui ele fica obrigado a apresentar
3 notas fiscais, com um detalhe. Essas notas fiscais não podem ter mais de um ano da data anterior à contratação. Se eu, artista, vou ser contratado agora, no mês de abril de 2021, as notas fiscais terão que ser de abril de 2020 para cá. Não pode ser antes. Isto está no parágrafo 4º da citada lei. Vedação de notas fiscais do órgão contratante. Inclusive, a esse respaldo. Contratações semelhantes de objeto da mesma natureza, por meio de apresentação de notas fiscais emitidas por outros contratantes. Então, aqui, outros contratantes. O órgão público que vai lhe contratar, você não pode colocar as notas fiscais do período de um ano anterior por ele contratado, porque aí você vai dar um indício de favorecimento. Isso é uma interpretação principalmente para o gestor e também para o artista, porque em fraude ambos respondem solidariamente. Meio idôneo. Você pode apresentar notas fiscais ou meio idôneo. O que é esse meio idôneo? Nota contratual, contrato particular, mas não é qualquer contrato particular. Você tem que estar com as partes identificadas, documentos que comprovem que aquelas pessoas são reais. Precisa observar detalhes. Recibos do mesmo jeito. A CTPS assinada, que normalmente quem tem CTPS assinada tem um contra-cheque, entre outros documentos que podem ser meios idôneos. Aí quem vai saber é o artista do que dispõe de documentação. O artista precisa agora estar documentado. E com isso vocês vejam que a justificativa do preço é realmente importante na contratação do artista. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu like, observar que na parte descritiva existem pontuações sobre esse nosso diálogo e artigos serão publicados em nossos sites dispostos aqui na tela.